Bom, estamos de volta e eu vou rapidinho aqui, estava dando uma atualizada nas redes sociais, porque hoje você deu show novamente, né? Muitas participações e é assim que a gente gosta. Eu vou conversar com o Vanderlei, porque a gente vai falar, né, como prometido ontem, o Vanderlei encontrou um material muito bacana que a gente vai compartilhar daqui a pouquinho, né? Lá da estrada Teresópolis-Friburgo, mas antes da gente falar da Teresópolis-Friburgo, tem que perguntar ao chefe, porque tudo que a gente falou ontem aqui, chefe, praticamente o desembargador colocou no papel, né, na queda da liminar, né, praticamente tudo que a gente falou aqui, a questão da divisão dos poderes, né, do respeito, da harmonia que foi efetivamente atingida e também sobre a falta de previsão legal, né, Vanderlei? Os vereadores são autoridades, né, eles compõem o poder legislativo. É um poder. Eles têm uma obrigação institucional diante do próprio executivo, de investigá-lo, de caçá-lo. Né? Então, realmente, ali estava muito estranha aquela liminar concedida e mandando parar os trabalhos, convocar suplente, embora os vereadores que lá estavam se julgassem impedidos, e a Justiça vê isso como uma vontade deles, né, uma vontade do mandato de estarem impedidos de participar daquele processo. Não, e respeitando o devido processo legal, né? Porque é uma forma de respeitar o devido. Mas há uma preocupação muito grande, até porque essa Câmara aí está escolada em caçar prefeito, né? Eles já não vão cometer erros primários que poderiam ter cometido lá quando estava aprendendo a caçar prefeito. Será o terceiro seguido, né, gente? E não vai ser o último. Já estão falando em caçar o que está aí de substituto. Então, o Sandro coloca as barbas de molho, porque o próximo CP que vai aparecer lá é para caçá-lo, porque afinal de contas ele está cometendo os mesmos erros que o prefeito. Até porque é a mesma coisa. Os mesmos erros e os mesmos crimes. Os mesmos hábitos. Né? Na verdade é a mesma coisa, eles servem ao mesmo interesse, são da mesma chapa. Então a fila vai andar e o caminho disso aí é assumir o presidente da Câmara e o vice-presidente da Câmara na mesma fila andando antes da própria decisão da nova eleição que a gente deve ter lá para meados do ano, né? Porque é uma coisa já sacramentada, não tem como voltar atrás, basta apenas da Justiça Lerda de Brasília trabalhar a questão da modulação, trabalhar a questão da modulação ou do acórdão. Ou do acórdão. Vamos para as fotos então de hoje. Como eu falei, o tema é a Teresópolis-Friburgo. E olha, essa matéria é sensacional, né? Que é a Estrada do Progresso, né? Olha só, que beleza, que manchete, hein? A história de uma cidade, a história de um país, né, a história de um povo, nesses tempos modernos, está na imprensa, né? Então, nós temos imprensa regular já há mais de 100 anos, e é claro que a inauguração da estrada Teresópolis-Friburgo e os trechos que iam sendo abertos, tudo aquilo está... As modificações, benfeitorias... Está na imprensa. Então, você tem as imagens que ilustram, mas é na imprensa regular que tem as informações. E a Gazeta e o Teresópolis Jornal são dois jornais dos anos 77, eram dois jornais apenas que circulavam naquela época no município. Eles trazem bem essa informação com relação à estrada. E eu encontrei no acervo do Sumavielli essa fotografia. Essa imagem, né? Que é a imagem que chama atenção. É fantástica, né? Embaixo ali, no cantinho direito, tem a data dela, 1931. Foi quando ela foi tirada essa fotografia. E ela registra a inauguração da estrada primitiva de Teresópolis a Friburgo, na época que ela deixa de ser um caminho para ser uma estrada carroçável, uma estrada possível de passar um veículo, né? Aí você tem que fazer as pontes. Né? É fundamental que as pessoas entendam o seguinte, né? Lá na década de 30, o que era uma trilha virou uma passagem mais larga, né? Aberta. Onde podem passar as carroças com mercadorias, os carros, que já havia carros nessa época. Nessa configuração, né, de estrada mesmo, muitos anos depois. Né? O caminho, na verdade, ele foi aberto praticamente junto com os municípios, né? Junto com quando há esse processo de penetração, os caminhos do ouro, antes de 1800, já haviam atalhos entre Teresópolis e Friburgo. Trilhas, né? Então a gente vai ter aí passagens de comitivas, inclusive da corte. A Condessa de Barral, por exemplo, quando veio a Teresópolis e Friburgo em 1878, 2 anos depois do Dom Pedro II estar aqui, em 1876, ela vem a Teresópolis, de Petrópolis, Itaipava, passando pelo Vale do Cuiabá, certamente, Santa Rita, Fazenda Alpina, chega a Teresópolis, vai pernoitar na Fazenda do Queiroz, ali a Fazenda Vista Alegre. Sim. Né? É uma passagem histórica naquela propriedade, uma propriedade tem muita história
naquela fazenda dos Queiroz ali em Vista Alegre, e vai seguir em direção ao Friburgo, por um caminho primitivo, que já passava em alguns trechos charretes, porque o caminho era muito longo, então tem lugar que não dá para passar, tem lugar que tem que passar de rionado, né? Mas outros em cima de pinguela e outros em trecho em cima de liteira. Mais acidentados, né? Então, ou seja, o caminho já existia. Mas ele, em 1931, ele vai haver uma grande solenidade envolvendo os prefeitos dos 2 municípios. Que é essa foto que a gente está vendo aí, né? Aí, inaugurando. Essa fotografia é interessante porque tem uma outra parecida com essa, que foi dada como inauguração do trecho de Teresópolis e Itaipava, em algumas legendas erradas aí publicadas em alguns lugares. E na verdade né? se tratava de não está aí a informação Aliás, a foto foi doada, né, pela Prefeitura de Friburgo para a Prefeitura de Teresópolis. Foi doada pela Prefeitura de Friburgo para a Prefeitura de Teresópolis. E depois foi cair ela vai cair na mão de várias pessoas, tal, vai chegar no fundo no acervo do Sumavielli, e agora, através da doação que o Pereira faz ao Promemória, ela chega às minhas mãos e a gente pode interpretar esse assunto. Olha como o material é rico e traz muitas interpretações, né, gente? Falta agora olhar para essas carinhas e descobrir quem é quem, né? Pessoas, né? Que não é fácil. Aí é a estrada primitiva, né, Vanderlei? Essa aí é a estrada primitiva mesmo. Primitiva, bem próximo do primitiva, início dos anos 1900. Essa fotografia certamente que é 1920, 1930. Tem uma outra imagem depois dela também, que é do mesmo período. Tá aí. Essa é a estrada que você ia a Friburgo. Você dá para passar de carro aí. Não, dá. Se for um 4x4, dá para passar. Lá na frente tem uma lama, né? Se for um 4x4 bom, bem equipado, lá na frente tem uma passar, lama, né? Mas dá para passar por aí. Então essa é a dificuldade, né? Então era uma conquista de muito tempo. Tá aí a estrada já nos anos 60. Essa fotografia mais recente, fotografia da imprensa, inclusive. Que legal, boa fotografia, hein? É uma boa fotografia, né? Mostra realmente, e a estrada era de chão nessa época, né? Então, quando chega aí Teresópolis vai eleger deputados, em 1970 elege o Paulino Nascimento, em 71 e 72 é uma luta dele com o Raimundo Padilha, que era o governador da época. Que aí vem o recapeamento. Aí vem o recapeamento, né? Então o Raimundo Padilha começa, eu acho que a próxima imagem mostra... Aí já é uma outra fase, né? Aí a estrada de chão. Dá para perceber que dá para ir de carro aí, né? Dá para ir. Se não chover quase muito. O caminho do Frades ali, né? Igualzinho. Aí a estrada, também, né? Mais uma estrada primitiva, Pode na altura passar, Rodrigo, de Teresópolis, né? Aí você vai ver o Carregal, dá para identificar esses camaradas aí. Carregal, né? O Delcio Monteiro e Paulino Nascimento. Esses 3 aí foi fácil. Tem mais a galera ali, né? Os outros aí eu não consegui identificar, não. Mas eles estão aí. Essa é uma fotografia de 1971, 72. O Carregal vereador, o Paulino Nascimento deputado. E eles estão aí acompanhando as obras do Estado no governo Raimundo Padilha para asfaltar esse trecho de Teresópolis para Friburgo. Na próxima imagem, eu acho que já mostra... Tá aí. Aí dá para perceber o casarão Lippe, né? Já é o casarão exatamente Lippe. Em frente à Venda Nova, e o Estado fazendo a obra. Estado do Rio de Janeiro, governo Raimundo Padilha, né, Secretaria de Transportes. Então você está aí os operários iniciando a pavimentação. E lá de novo, Paulinho, Raimundo Padilha, em cima, no centro, aí com o microfone. Aquele cabeludo ali é o Cunha. Rapaz, o Cunha ostentando um mullet ali daqueles, hein? Todo imponente, né? Meu amigo Zé Carlos Cunha, era vereador na época, né? E algumas outras autoridades inaugurando aquele trechinho ali que eles tinham jogado o asfalto, né? Eu acho que na próxima imagem a gente já tem Tem mais uma aí, Rodrigo? Acho que tem mais uma imagem onde mostra outro... Acabou? Acabou? Bom, acabou. Poxa vida, que pena. Ficou faltando aí uma... Mas, de certa forma... Mas aí chega em 1970, isso foi 72, 73, 74. Em 76, o Faria Lima inaugura 30 e poucos quilômetros da estrada. Aliás, desculpa, 11 quilômetros da estrada em 76, pavimentação. Em 77, ele já coloca os outros 39 quilômetros e completa a estrada de Teresópolis. E aí Friburgo, faz o caminho todo, direto. 77, né? Porque isso foi em dezembro de 77. Eu lembro, eu cheguei a Teresópolis em fevereiro de 77. Você também chegou por aí, né? Eu estava chegando aí, em abril. Cheguei em abril de 76. Eu cheguei andando, né? Você chegou através dos braços. Eu cheguei no colo, né? Então nós somos aí, queira ou não, nós somos de 77. Somos. Eu já cheguei aqui com 18, 19 anos. Então eu cheguei a andar, a percorrer esse trecho em direção ao interior de Friburgo, Salinas, Centenário. Eu andava por ali, os parentes da minha esposa são dali, então eu ia a Friburgo ainda nessa estrada em obras, né? Tinha trecho com lama, trecho com ponte sendo construída, era uma loucura, mas foi uma obra muito rápida, inaugurada em dezembro de 77, faz então 40 anos atrás. Depois essa estrada vai ser
Ela vai chegar num estágio Pois é, ela teve um período de degradação total, né? Da década de 80, final da década de 80. Essa estrada ela não durou muito tempo. Ela chegou no final dos anos 80, ela já estava no destruída, osso, né? Ela durou 10 anos. Só para você ter uma ideia, a viagem, por exemplo, para Friburgo era feita com parada. Era tão ruim o caminho, né, que o ônibus chegava em um determinado momento da estrada, ele parava, até numa churrascaria, né? Parava, fazia uma parada, as pessoas se recuperavam para poder seguir de novo. E tinha os trechos de obra que são obras caras, né? Tipo ali o Morro Grande, ali depois de Venda Nova ali, aquele trecho ali, o ônibus tinha que colocar a corrente no pneu para conseguir subir, porque tinha lama ali, ela não dava tração. E é uma subida bastante era muito difícil. Então são obras são intervenções mais complicadas, que foi preciso realmente uma certa sabedoria da engenharia do Estado. Mas isso ficou pronto em 77, a estrada vai deteriorar uns 10 anos depois e fica assim por mais 10 anos, até que em 96, aí já um outro deputado, Teresópolis elegeu de novo um deputado estadual, foi Luiz Ribeiro, e ele consegue, com Marcelo Alencar, a restauração, a recuperação da estrada. Aí sim, foi uma obra, eles pegaram a estrada e fizeram uma obra decente, tanto que ela dura. Em alguns trechos ela foi reconstruída. Tanto que ela dura de 96 até 2016, mais ou menos, 20 anos. Que começou a degradar de novo, né? E essas estradas, a gente sabe, dura de 15 a 20 anos, né? Estradas feitas com asfalto quente e tal, ela vai durar de 15 a 20 anos. E ela, em função até do aumento do número de veículos que nem são apropriados para uma estrada turística como essa, veículos muito pesados, a estrada chega de novo num estado de degradação e ela agora precisa de intervenção. A gente foi provocado esse assunto em função de do anúncio, né, de verba para do anúncio de verba. O Estado está dizendo que vai mandar. O Estado não, os políticos. Uma emenda parlamentar. Uma emenda parlamentar. O vereador Leonardo do PMDB fez um pedido ao vereador deputado Milton Rangel, deputado estadual, e ele inseriu lá uma emenda parlamentar destinando 1 milhão para recapear a estrada de Teresópolis Friburgo. Essa é uma emenda ao orçamento de 2018. Né? A gente tem que ficar ligado, porque esses políticos vêm, fazem a firula, fazem foto em jornal, se arvoram de defensores da cidade e provocam a emenda como se fosse obra pronta. Emenda e nada é a mesma coisa. Emenda é uma moção. É uma moção com orçamento. Vou fazer uma comparação que os deputados vão ficar chateados, mas escreveu no papel de pão, colocou lá, é a mesma coisa. É uma emenda. Ele fez, agora, o governador aceitar a emenda e colocar no orçamento, já também não é grande coisa, porque ele pode tirar de novo, pode não aparecer dinheiro, pode aparecer prioridade de pagar funcionário. Tem que ter contrapartida de projeto, tem que ter contrapartida do município, tem um monte de coisa. Mas, de qualquer forma, cabe ao vereador e ao deputado ficar cobrando toda hora. O trabalho é esse mesmo. Ao governador, o trabalho parlamentar é esse, né, de ficar negociando. Você quer que eu vote aquele negocinho seu? E aquela emenda, quando é que vai? Aquilo vai ser colocado efeito? Aí ele deixa pagar o servidor e faz o asfalto. Mais ou menos assim, luta. Né? Essa é a luta parlamentar. E é muito bonita a luta política, quando ela é em função de obras, legítima, em função de conquistas. Nós já tivemos deputados em Teresópolis que, na hora de negociar o voto, e aquele carguinho do Detran, e aquele carguinho da Fundação Leão 13, e aquele carguinho da FETEC, dá para me dar o Detran? Eu queria ter o Detran. Eu quero pendurar uns 10 meus amigos lá. É assim que a política ruim funciona. E quando a gente vê a política funcionando em obras, como funcionou, vamos dar o nome aos bois. Paulino Nascimento foi importante nessa construção, nesse período do Raimundo Padilha, o Carregal com a sua influência também como vereador. O Luiz Ribeiro, em 96, que é até tido como um deputado medíocre, tanto estadual como federal, ele tem uma interferência, ele negocia o seu voto, vota contra a própria consciência na LERJ em busca de um bem maior, que é uma conquista que ele queria. Né? Então é importante isso. Então esses vereadores, esses deputados que negociam cargos, que votam com o prefeito em troca de pote, de carguinho das 1, das 2, isso é vereador muito sem vergonha. Esse merece o nosso deputado carinho. que vota contra a própria consciência, que vota contra até o próprio orçamento, para proteger interesses do Estado, mas vota em função de uma nomeação de cargo de direção de Detran, de direção de FETEC, de direção de Fundação Leão 13, isso é um deputado vigarista, porque isso aí não é o que se espera. Né? Nós temos grandes obras em Teresópolis que vieram através da troca do voto em obras. Né? Então, é o que aconteceu, está aí. Aí a obra do Padilha, né? É a política feita da forma assim que foi feita, salutar. Né? Então a gente tem a influência política, sim,
deputados de época, né, que marcaram a sua carreira em função dessa troca de voto, né? E talvez explique mas em função de algum interesse comum, né? Talvez até explique por que Teresópolis está tão ruim, né, em termos de representação, porque não tem efetivamente ninguém. Apesar, né, de ter deputado aí colocando em rede social que é o único que trabalha pela cidade, né? A gente vai voltar a falar sobre isso, né, Vanderlei? O único que trabalha pela cidade é o escambau, né, meu amigo? É o escambau. É o único que promove cabo eleitoral aqui, né? É o único que protege esse modelo corrupto de governo do Estado aí, né? Aliás, parceiro, cúmplice. Na fila aí, né? Na fila deve ser um dos próximos aí, né? A rodar. Deve rodar. O Cabral já pegou a 20ª denúncia ontem, né? Já está na hora de pegar essa galera. Já está na hora de pegar umazinha, pelo menos. Pisciani já rodou, está na hora de rodar essa galera aí também. Tomara. Chefe, amanhã estamos de volta, né? Amanhã estamos de volta. Sexta-feira, fique lá em cima. Fechar a semana, né? Fechar a semana com chave de ouro. Falou, meu cara. E eu quero fechar o programa de hoje agradecendo a sua participação, a sua audiência, né? E a sua paciência também com os nossos ataques aqui, às vezes, a nossa falta de paciência. Mas não tem jeito, né? A gente está aqui para defender o teu interesse, para defender a continuidade dos processos que são esperados para a nossa cidade. Amanhã estamos de volta, neste mesmo horário, né? De 10 ao meio-dia, se você quiser nos acompanhar ao vivo. Ou então seja muito bem-vindo para nos acompanhar também nas muitas reprises que nós temos durante a programação. Uma excelente quinta-feira para você, aproveita bastante e amanhã a gente está de volta. Até lá! Oferecimento Segue Rio. Gás natural canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Hospital São José. Tudo pela vida.